Uma proposta de emenda constitucional em tramitação no Congresso Nacional quer aumentar a fiscalização dos tribunais de contas espalhados pelo Brasil. A proposta, sugerida pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas, prevê mudanças na escolha dos conselheiros e determina que o Conselho Nacional de Justiça seja também um órgão fiscalizador dos tribunais de contas. Esse é o nosso assunto do Conexão Pública de hoje e aqui conosco o procurador do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, Diogo Ringenberg, e o professor do Departamento de Ciências Econômicas da UDESC-ESAG, Arlindo Carvalho Rocha. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado pela participação. Obrigado. Professor Arlindo, para a gente começar a entender, a população que está em casa nos assistindo, qual é o papel do Tribunal de Contas na nossa sociedade hoje? Bom, o Tribunal de Contas tem como competência constitucional fiscalizar as contas dos agentes e dos órgãos públicos. Mas esse fiscalizar as contas é algo muito mais abrangente do que normalmente nós imaginamos, o cidadão comum imagina. É o fiscalizar contas do ponto de vista contábil, financeiro, legal, mas também é o fiscalizar contas do ponto de vista do desempenho, da obtenção de resultados das políticas públicas executadas e assim por diante. Mas, resumindo, é basicamente fiscalizar as contas nesse sentido, fiscalizar a prestação dos serviços públicos pelos órgãos e agentes públicos. Quer dizer, não é simplesmente aprovar ou não as contas de um governo, né? O Tribunal de Contas, ele deve ir além, fiscalizar se a aplicação do recurso público realmente foi efetivo na melhoria da qualidade da população. Exatamente, essa é a grande questão. Quer dizer, além de você ter que cumprir a lei, fazer todos os gastos públicos e a aplicação de recursos públicos dentro das normas legais, mas isso tem que ter algum efeito, tem que ter algum resultado para a sociedade. E compete aos tribunais de contas também fiscalizar se esse dinheiro está sendo bem empregado, se foi o resultado que a sociedade está recebendo é um resultado compatível com aquilo que foi proposto, que foi projetado, foi planejado quando da alocação desses recursos e quando da execução dessas políticas públicas. Então esse é o papel fundamental do Tribunal de Contas em relação e para a sociedade. Professor, a maioria da população, ela não conhece muito bem esse trabalho, esse papel do Tribunal de Contas. Normalmente, agora, recentemente, a população foi às ruas reivindicar melhores serviços públicos, mas essa reivindicação, normalmente, ela cai para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo. As pessoas, elas não se dão conta de que essa melhoria dos serviços públicos passa também pelo trabalho do Tribunal de Contas? Exatamente, quer dizer, isso é um papel absolutamente fundamental do Tribunal de Contas, que é todas essas reivindicações da sociedade que ela faz para o Executivo, que faz para o Legislativo. Na verdade, principalmente é o trabalho básico, inicial do Tribunal de Contas. Eu diria que, olha, 99% do que as ruas estavam bradando em junho é objeto da atuação direta do Tribunal de Contas, né? A educação não está boa, a saúde está muito ruim, transporte público, todas essas matérias são objeto da atuação do Tribunal de Contas. E ninguém precisa pedir que o Tribunal de Contas vá fiscalizar esses temas. Ele tem por obrigação constitucional fazê-lo, né? Então, as pessoas não lembram de cobrar isso do Tribunal de Contas porque não entendem exatamente para que o órgão serve. Então, é mais fácil cobrar do Poder Legislativo, cobrar do Poder Executivo, né? Se me permite, imaginam que o Tribunal de Contas está lá apenas, então, somente para fazer a verificação das contas contábeis e financeiras, ali, aquele mar de papéis, né? Uma visão muito simplista. Simplista, exatamente. Tem algo que nós temos que aprimorar dentro da ideia de cidadania, né? O que significa prestar contas? Prestar contas não é só dizer, olha, eu recebi 100 aqui, gastei 80, sobrou 20. Essa matemática simples não é. Prestar contas é dizer o que eu fiz, né? Contar com detalhes sobre como foi a minha atuação. Esse ano eu contratei professores. Como é que eu contratei? Fiz concurso público, contratei terceirizados, né? Contratei quantos comissionados existe dentro da administração? Isso está razoável? É muito? É pouco? Né? Prestar contas significa isso, explicar como, onde
e com que qualidade está sendo gasto o dinheiro público. Então, essa é a atividade do Tribunal de Contas. E as pessoas, quando estiverem em torno de algum assunto da administração pública que não está funcionando bem, podem ter certeza. O Tribunal de Contas é talvez o primeiro órgão que deveria ser questionado. A obrigação de fiscalizar é dele. Diego, e com relação a essa proposta de emenda constitucional que entrou em tramitação no Congresso, de número 329, quais são as propostas dessa PEC, né, e quais são, digamos assim, as principais questões que ela pretende resolver com relação à atuação do Tribunal de Contas? A PEC 329, recém-proposta lá na Câmara dos Deputados, ela visa aperfeiçoar os tribunais de contas, notadamente com relação à conformação deles, à nomeação dos cargos de conselheiro, né? A implementação ou a sofisticação de um sistema de tribunais de contas, né? Criar normas que deem uma certa padronização dos tribunais de contas, né? E a criação de um sistema de controle externo para proceder efetivamente o controle sobre os membros do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas. Essas seriam, digamos, as três linhas principais da proposta que está em tramitação. Hoje o Tribunal de Contas ele fiscaliza o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E quem fiscaliza o Tribunal de Contas? Essa pergunta já fazia Juvenal lá em Roma, né, há muito tempo atrás. Os tribunais de contas eles são fiscalizados por eles mesmos e pelo Poder Legislativo. Tá? Acontece que o Poder Legislativo, que é de onde poderia se esperar, então, já que seria um controle externo, né, que é de onde se poderia esperar um controle mais efetivo, acaba não tendo um aparelhamento para fazê-lo. Né? Então, os tribunais de contas hoje estão de certa forma, um pouco no limbo do controle. Professor, só fazer um pequeno adendo aí para o público, principalmente, entender. Quando nós falamos de Tribunal de Contas, nós falamos de digamos assim, de dois órgãos separados. Um é o corpo técnico do Tribunal de Contas, que faz todo o trabalho técnico de auditoria, de fiscalização, etc. E o outro é o órgão julgador, que é constituído pelos conselheiros, normalmente são 7 conselheiros dos tribunais de contas estaduais, e no Tribunal de Contas da União, 9 ministros. São eles que dão a decisão final. Exatamente. Então é bom que se entenda que há o corpo técnico que faz todo o trabalho técnico e depois a decisão, né? O julgamento final, a decisão final é feita pelo corpo julgador, né, pelos conselheiros. E como é que funciona hoje a indicação, como é que esses cargos de conselheiros são providos hoje, professor? Bom, hoje os conselheiros são providos 2/3 pelo Legislativo, por indicação do Legislativo, e 1/3 por indicação do chefe do Poder Executivo local, estadual, do Estado, no caso. E dentro dos que são, do terço que é provido, né, provido pelo chefe do Poder Executivo. Um desses cargos é de livre provimento do chefe do Poder Executivo, outro é privativo do Ministério Público de Contas e outro dos conselheiros substitutos, né? Da carreira de conselheiros substitutos. Então, na verdade, e os outros 2/3 são de livre nomeação. Esses dois da cota técnica, como nós chamamos, o representante do Ministério Público de Contas e o representante dos conselheiros substitutos, eles ingressam na carreira por concurso público. Então, hoje nós temos, em números aproximados, evidentemente, um percentual de 20% do Tribunal de Contas da cota técnica e 80% dele da cota política, né? A PEC busca no mínimo inverter esse ponto que a PEC entra, né? Exatamente. Mas assim, eu vou pedir um pequeno intervalo agora, porque o nosso tempo do primeiro bloco chegou ao fim, e em seguida, no segundo bloco, a gente volta a falar dessa importante mudança que a PEC está trazendo. Nós voltamos em instantes com o debate sobre os tribunais de conta e a proposta de reforma institucional. Até já!
Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre os tribunais de conta e a proposta de reforma institucional. Nossos convidados são o procurador do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, Diogo Ringelberg, e o professor do Departamento de Ciências Econômicas da UDESC-ESAG, Arlindo Carvalho Rocha. Diogo, então, no primeiro bloco a gente fez esse parênteses, né, explicando sobre o funcionamento dos tribunais de contas, e agora eu gostaria que você falasse então mais sobre a PEC, essa mudança principalmente no provimento de cargo dos conselheiros. Qual é essa mudança aí que digamos assim, esperada e que já está em discussão no Senado, no Congresso Nacional? Claro. Gutierrez, um dos principais pontos da PEC 329 é exatamente esse. Ela quer mudar fortemente o equilíbrio entre composição técnica e política dentro do Tribunal de Contas. Rigorosamente, a proposta que a Associação Nacional fez contempla a cota técnica totalmente, né? Nós teríamos representantes do Ministério Público de Contas, dos conselheiros substitutos, dos servidores, que formam um quadro muito importante dentro dos tribunais de contas, e dos conselhos profissionais das ciências de economia, contabilidade, administração e direito, certo? Neste caso, com a vaga correspondente a esses conselhos, ela teria um mandato de 4 anos rotativo entre eles, certo? E a ideia realmente é tentar privilegiar o trabalho técnico do Tribunal de Contas, porque o modelo existente hoje, já identificado em 2011, salvo engano, pelo presidente da OAB Nacional, num evento em Brasília, ele dizia claramente, olha, o modelo dos tribunais de contas hoje está esgotado, ele não consegue mais operar adequadamente em favor da sociedade, né? O Instituto Ethos, um instituto importante que faz pesquisas relacionadas à conformação do Estado brasileiro, ele identificou recentemente também que os tribunais de contas, dada a forma como são providos os seus cargos, eles não conseguem desempenhar com independência as funções que a Constituição deu para eles, né? Então, tudo isso está a indicar, evidentemente, a necessidade de mudança, né? E com uma característica muito importante, que é o seguinte: os tribunais de contas hoje não dão satisfação à sociedade do ponto de vista do seu trabalho, não porque não tenham um corpo técnico muito bom. Na maioria dos tribunais o corpo técnico é muito bom. O problema é que quando sobe para o tribunal propriamente dito, quer dizer que é o corpo julgador, né, as decisões passam a ser muito mais políticas do ponto de vista do atendimento dos interesses político-partidários ou políticos, dada a conjuntura, e não mais decisões técnicas, sentadas naquilo que, inclusive, o corpo técnico propõe, né? Então, esse é um problema que está muito claro hoje em dia, que, de fato, os tribunais não conseguem dar respostas à sociedade, haja vista que as suas decisões são decisões muito mais políticas, para resolver problemas políticos e não para informar, e não para ajudar a sociedade a evoluir, né, do ponto Como de o senhor vista disse aí, muitas vezes um trabalho importante, um trabalho primoroso feito pelo corpo técnico, ele acaba sendo perdido por uma interferência política. Inclusive quando é permitido ao corpo técnico fazê-lo, porque em grande parte a decisão de fazer o trabalho também passa pelo próprio corpo deliberativo do tribunal, pelo próprio tribunal. E aí as coisas normalmente não são fluidas, digamos assim, né? Exatamente. Esse é um dos pontos que a PEC aí tenta resolver. Diogo, além desse, também tem outro ponto, que é a questão da fiscalização do Tribunal de Contas, como a gente falou anteriormente, né? A PEC, ela determina que essa fiscalização passa a ser feita pelo Conselho Nacional de Justiça. Exatamente. Como é que você vê essa proposta? Olha, no entendimento da Associação Nacional do Ministério Público, é uma questão de coerência. Os ministros e conselheiros dos tribunais de contas, eles têm impedimentos, vantagens, garantias, subsídios equivalentes aos dos juízes brasileiros.
e se submetem, inclusive, à mesma lei orgânica nacional dos juízes. Né? Então, se são juízes em tudo, né, nós temos em alguns tribunais de contas que chegam a ter o cuidado de adquirir, né, para o uso do tribunal, os mesmos veículos que o Tribunal de Justiça compra. Né? Quer dizer, a ideia é manter realmente uma paridade, né? Olha, nós somos magistrados, então temos que ter o mesmo tratamento dos magistrados. Mas se são magistrados em tudo, né, por que não se submeter também ao órgão que fiscaliza os magistrados? Entendemos que a outra proposta que está em tramitação na Câmara dos Deputados, a PEC 28 de 2007, ela não oferece uma solução razoável para a fiscalização dos tribunais de contas, até porque ela significaria a criação de mais um órgão, né, para fiscalizar cerca de 300 magistrados, 300 conselheiros no Brasil todo, né, enquanto o CNJ fiscaliza 15 mil juízes. Essa PEC é aquela que trata da criação do Conselho Nacional? Do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Entendemos que realmente aquilo não vai beneficiar os tribunais de contas, não vai agregar nada ao sistema. Quanto mais não seja por economia processual. Exatamente, exatamente. Diogo, e na sua opinião, quais são as chances dessa proposta passar aí no Congresso Nacional? Olha, nas andanças lá pelo Congresso, nós temos sentido que o tema está maduro para discussão. Há algo muito forte que permeia o entendimento dos parlamentares, no sentido de que, do jeito que está, não dá mais para ficar, né? É lógico que o Congresso tem as suas pautas, tem a sua dinâmica, né? Nós também, em momento algum, nos arvoramos assim da pretensão de termos a solução para os tribunais de contas, a solução definitiva, a proposta perfeita. Isso não existe. O processo legislativo é um processo de negociação, né? Mas entendemos que está maduro para discussão, e o próprio processo de coleta das assinaturas para a proposição da PEC foi muito rápido. Em 2 dias nós coletamos mais de 200 assinaturas para a proposição da PEC. Então, eu acho que dá para caminhar bem. Vamos torcer então para que essa proposta siga em frente e que a sociedade realmente se interesse e participe desse debate. Perfeito. Agradeço muito a participação de vocês aqui no nosso programa hoje. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Obrigado. Obrigado a você. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem com novos assuntos, sempre sobre a administração pública. Até lá!